Deus não desistiu de você. Ele continua te amando e te esperando, porque Ele é um Deus grandioso, amoroso. Deus é amor. Talvez você que esteja me ouvindo agora seja um dentre muitos que um dia já caminharam com o Senhor, já desfrutaram de intimidade, viram maravilhas da parte de Deus, mas algo aconteceu nessa caminhada, decepções, frustrações, e num determinado momento, talvez você tenha olhado para si mesmo e pensado: eu não consigo mais, eu não tenho como ir adiante. Eu quero te dizer que esse pensamento veio do inferno para te paralisar, para tirar de você esse privilégio de desfrutar da maravilhosa presença de Deus, esse Deus vivo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você jogou a toalha, abriu mão de tudo, eu quero te dizer que há um recomeço para você. Há um recomeço para você. Os planos de Deus para a sua vida permanecem de pé. Depende de uma atitude sua. Isso. Depende de uma atitude sua. Eu quero compartilhar um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo retrata 3 parábolas. Ela conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, que fala sobre um homem que tinha 100 ovelhas e perde uma, e ele sai determinado a achá-la. E quando a encontra, ele a coloca sobre seus ombros e leva para casa, e aí reúne os amigos e faz festa, porque uma ovelha era muito importante para aquele homem. Ele tinha 99, poderia deixar essa para lá, mas não. Uma ovelha era importante para aquele homem. A segunda parábola é da dracma perdida. Fala a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas e, perdendo uma, ela acende a candeia dentro de casa e começa a varrer, vasculhar até encontrar. E quando a encontra, ela reúne as amigas e faz festa. E a terceira é a parábola do filho pródigo, que nos conta a história de um homem que tinha 2 filhos, de que um dia o filho mais moço chega para ele, para o seu pai, e pede a parte de sua herança. E diz o texto que o pai deu. O pai deu. Está aí no versículo 12 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o pai deu. E diz o texto que não muitos dias depois, aquele filho pega tudo o que tem e vai embora. Vai para uma terra longínqua. Aquele filho queria viver a sua vida dissolutamente, de forma desregrada, seguindo os desejos do seu coração. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso.
é enganoso. E aquele jovem foi. E esbanjou. É o filho pródigo, né? O esbanjador. Ele desperdiçou os bens que o pai lhe dera. Mas chegou um dia que uma grande fome veio sobre aquele país. E aquele moço já tinha perdido todos os seus bens. E ele se encontrou em grande dificuldade, em grande aperto na sua vida. Bendito aperto. Bendito aperto. Porque foi através daquela situação que ele não precisava ter vivido aquilo, né? Se tivesse permanecido na casa do pai, debaixo dos cuidados do pai, dos olhos do pai, da provisão do pai, da presença do pai, teria sido tudo diferente. Mas ele sai e aí chega a essa situação. E naquele desespero da fome, sem ter o que comer, ele vai buscar algum tipo de serviço e o único que ele encontra é tomar conta de porcos, cuidar de porcos. Um serviço desprezível, porque para os judeus, os porcos, não é? Eram animais imundos. Então ele, diante daquela situação de humilhação, a ficha cai. A ficha caiu. E ele pensou: na casa de meu pai, os seus trabalhadores desfrutam de abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. A ficha caiu de verdade. A ficha caiu. E glória a Deus, porque ele tomou a atitude certa. Quando a ficha caiu, ele reconheceu o seu erro, ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Ele então pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou chegar para ele e vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me, trata-me como um dos seus trabalhadores. Como é maravilhoso quando as pessoas vencem o orgulho, e reconhecem o seu erro e voltam atrás. Você sabia que tem pessoas, não é, que não conseguem voltar atrás, reconhecem o seu erro, mas por conta do orgulho permanecem na situação de humilhação, de desprezo, em grande sofrimento, enquanto poderia voltar atrás, reconhecer: ei, falhei, pequei, mas estou arrependido. Estou arrependido. Se retratar. Esse jovem tomou a atitude certa e foi ao encontro do seu pai, foi para a casa do pai. E o pai de longe o viu e já correu ao seu encontro. Aquele pai esperava por aquele filho. Aquele pai não tinha desistido do seu filho. Tinha expectativa com o retorno do seu filho para casa. E o dia chegou. O filho chegou. E aquele pai foi ao encontro dele quando o viu de longe, o abraçou, o beijou e disse para os seus servos: traze roupas novas para ele, sandálias, o anel para colocar no seu dedo. O pai estava recebendo aquele jovem como filho, porque era filho, não era servo. O jovem, ele não se achava digno, ele achava que não merecia ser recebido como filho. Por isso ele pensou antes de chegar à casa do pai: eu vou pedir para ser recebido como um dos seus trabalhadores, porque eu sei o que eu fiz. Eu entristeci o meu pai, eu magoei o meu pai. Enfim, eu não mereço, querido. Aquele pai, o pai dessa parábola, representa Deus. O Deus
Criador dos céus e da terra, o Deus bondoso, o Deus de amor, Ele é amor. O filho achava que não merecia, mas o pai o recebeu, o perdoou. Isso chama graça, favor imerecido, favor imerecido. Aleluia. E eu quero te dizer que o Pai tem perdão para você. Talvez você pense, eu decepcionei tanto a Deus, eu abandonei o Senhor, eu larguei a casa do Senhor, mas larguei o Senhor também. Não só deixei de ir à igreja, mas eu deixei o Senhor, eu deixei de lado os princípios que eu conhecia e que durante um tempo eu pratiquei, e eu fui viver a minha vida de forma desagradável a Ele. Talvez você olhe para si e diga, eu não mereço. Mas não é por merecimento, é graça de Deus. Salvação é graça de Deus. Aleluias. Aleluias. É um favor imerecido. E o perdão é isso. Ele te libera. Deus te libera da culpa. Deus nos libera da culpa quando nos perdoa. Aquele pai fez festa para receber aquele filho. Mandou que um bezerro cevado que estava sendo preparado para uma ocasião especial, né? Agora fosse realmente preparado para aquela festa. E houve uma grande celebração naquela casa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa parábola não queremos falar do filho mais velho nesse momento. Queremos falar desse pai amoroso e dessa atitude correta do filho, de reconhecer o seu erro, e ter a coragem, a humildade para se retratar com seu pai e desfrutar de novo da bênção, do aconchego, do cuidado, da presença do seu pai. Aleluias. Essa é a palavra de Deus para o seu coração neste dia. Se você acreditou até ontem, até hoje, alguns minutos atrás, que cristianismo não é para você, é para um certo grupo de pessoas, que para você não dá. Não dá. Eu quero te dizer que é para você sim. Eu torno a dizer que é para você sim. Dá sim. Dá para você vencer os obstáculos. Dá para você viver uma vida agradável a Deus. Dá para você recomeçar se colocando na total dependência do Senhor. Receba esta palavra. Receba esta palavra e volte para os braços do Pai, do seu Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para te perdoar, para perdoar toda a humanidade de todo o pecado. Basta se arrepender, invocar o seu perdão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha um dia de paz. Viva em vitória em Cristo Jesus.